Olá, seja bem-vindo a este canal. E hoje vamos estudar João 3, um dos capítulos mais profundos e transformadores de toda a Escritura. Em João capítulo 3, Jesus não está falando com uma multidão, mas com um homem religioso, respeitado e conhecedor da lei. Seu nome é Nicodemos. Em João 3 nos apresenta uma conversa decisiva sobre o novo nascimento. Nicodemos tinha uma posição, um conhecimento bíblico, uma tradição religiosa e até uma boa reputação. Ainda assim, Jesus declara algo que impacta Nicodemos. Sem nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Então, João 3, do 1 até o 8, é claro, religião não salva. Somente o novo nascimento pelo Espírito Santo pode transformar e conduzir para o reino de Deus. Então, esse texto de João 3 nos confronta com uma pergunta inevitável: sou apenas religioso ou realmente nasci de novo? E hoje vamos entender o que Jesus ensinou sobre o novo nascimento. E vamos ler João 3, versículo 1, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então João 3 começa apresentando Nicodemos. E quem era Nicodemos? Ele era um fariseu, um membro do grupo mais rigoroso na observância da lei. Além disso, era um príncipe dos judeus, ou seja, parte do sinédrio, a mais alta autoridade religiosa de Israel naquela época. Humanamente falando, Nicodemos, ele tinha tudo. Ele tinha uma posição, ele tinha um conhecimento e tinha um prestígio entre as autoridades. Mas algo lhe faltava por dentro. E eu gostaria de fazer uma aplicação aqui já desde o início. É possível ocupar cargos na igreja, conhecer a Bíblia e ainda assim carecer da vida de Deus. Título não substitui transformação, pois Deus não olha o currículo, Ele olha o coração. Versículo 2. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, em João 3, aqui 2, nos mostra que Nicodemos foi ter com Jesus. Possivelmente pode ser por medo, por cautela ou por conflito interior. Ele reconhece que Jesus vem de Deus, mas ainda vê Jesus apenas como mestre, não como o Salvador. Então Nicodemos admite que Jesus ele faz sinais, mas ainda não entende sobre a salvação. E é aqui que João 3 nos ensina que não basta reconhecer Jesus como mestre, mas é preciso conhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, pois entendemos que muitos admiram Jesus, reconhecem o seu poder, mas não se rendem a ele. Fé verdadeira não é apenas reconhecer quem Jesus é, mas submeter-se ao que ele diz, de ouvir a sua palavra, de se arrepender e nascer de novo. Então, quantos hoje vê Jesus apenas para buscar soluções de problemas, mas não para nascer de novo? João 3 vai nos mostrar que Jesus exige mais do que uma admiração por ele. Ele exige transformação. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui está o coração de João 3. Jesus ignora os elogios de Nicodemos e vai direto ao ponto. Ele declara: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo aqui é uma expressão que significa nascer do alto, nascer de Deus. Não é uma reforma moral,
não é virar uma página nova ou virar um ano novo. É um novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Então João 3:3 declara que sem o novo nascimento não se vê, não se entende e não se entra no reino. Não é opcional aqui, é necessário. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Então aqui percebemos que não é uma visão religiosa e também não é para melhorar o velho homem, mas é para receber uma nova vida em Cristo Jesus. E a pergunta é, você nasceu de novo ou ainda está morto espiritualmente? Porque sem nascer de novo, não há reino, não há salvação e não há vida eterna. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então você vê que a reação aqui de Nicodemos, ele revela algo importante aqui. Ele pensa de uma forma natural, a sua mente religiosa não consegue alcançar a realidade espiritual que Jesus ali está apresentando neste capítulo de João 3. Isso ensina que o conhecimento bíblico sem a revelação espiritual da palavra acaba gerando uma certa confusão. Então Nicodemos conhecia as Escrituras, mas não entendia sobre o novo nascimento. E as coisas do Espírito só consegue discernir espiritualmente, pois o reino de Deus não é a lógica humana, mas é por fé. É por submissão à palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos conhecer João 3 e citar até João 3,16 que Jesus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Mas se não experimentou o novo nascimento, o nascer do Espírito, ainda está como Nicodemos, confuso e perdido. Se você já está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para receber mensagens como esta. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então vemos aqui que em João 3, versículo 5, aprofunda o ensino sobre o novo nascimento. Jesus explica que é preciso nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Em Efésios 5, 26, diz assim, que a água ela aponta para a palavra que purifica e o Espírito é o Espírito Santo morando dentro de nós. Então percebemos que aquele que nascer do Espírito e aquele que nascer da palavra, esse pode receber um novo nascimento, porque envolve esses dois elementos inseparáveis, pois um não funciona sem o outro. Então a palavra de Deus nos purifica e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos gera em nós a fome e a sede pela santidade de Deus, a santidade de conhecer a Jesus Cristo e os seus mistérios. Então, uma conversão verdadeira, como João 3 nos ensina, mostra que envolve a palavra, envolve o Espírito Santo dentro de nós e também uma mudança de vida, que seria o abandono do pecado e um desejo ardente pela santidade de Deus, por conhecer a Cristo Jesus e os seus mistérios. Se você diz que nasceu de novo, mas não há transformação, não há fruto, não há mudança, você precisa revisitar João 3 e entender um novo nascimento que produz a vida. Não é emoção, não é só uma decisão, mas é uma conversão pelo Espírito Santo. Versículo 6.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então João 3, nesse versículo 6 aqui, estabelece um princípio fundamental sobre o novo nascimento. A carne gera carne, o Espírito gera Espírito. Isso significa que não é uma religião natural, só de aparência, e nem de um esforço humano que é gerado pela carne, nem pela tradição ou cultura, mas só o Espírito gera vida espiritual genuína dentro de você. Então João 3 e 6 destrói a ideia que podemos produzir a salvação por meio das obras. E na verdade não é. Não se herda o novo nascimento, nem a salvação. Ela é recebida pela graça e pelo Espírito Santo. Ser filho de crente não se torna salvo. Frequentar a igreja desde criança também não. Cada pessoa precisa nascer de novo. E isso só é obra soberana do Espírito Santo. Então, João 3 é claro que vida cristã não é tradição, mas sim conversão. Versículo 7. Não te maravilheis de haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus aqui está reforçando para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos não fica maravilhado, não fica feliz com essa notícia. Então, o novo nascimento não é algo opcional. Jesus está dizendo: é necessário, é obrigatório, é inegociável. Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer da água pela palavra, nascer do Espírito que te convence, para que você, Nicodemos, tenha uma transformação de vida de dentro para fora, para conhecer os meus mistérios, para conhecer mais do meu reino, para entrar no meu reino. Então o Evangelho não oferece melhorias para o velho homem. O Evangelho oferece nova vida através do novo nascimento. E a pergunta de João 3 é essa: você nasceu de novo? Versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, em João 3:8, encerra essa conversa, mostrando que o novo nascimento é através do Espírito Santo, que é soberano. E da mesma forma que você não vê o vento, mas vê o que ele faz, da mesma forma você pode não ver o Espírito Santo operando o novo nascimento na sua vida, mas você vê os resultados que o Espírito Santo pode produzir em você através dos frutos. Então João 3:8 nos ensina que quem realmente nasceu de novo manifesta as evidências do Espírito Santo. Não é visível, não é secreto, mas é perceptível. Então a pessoa que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, é perceptível ver os frutos de Jesus Cristo nela, ver os frutos do Espírito Santo gerado nela, ver a vida, a rotina, o caminhar ser transformado. Se não há mudança, não há novo nascimento. Se não há fruto, não há vida. Então João capítulo 3 não deixa espaço para o cristianismo superficial ou a aparência. E se você diz que nasceu de novo, mas a sua vida continua igual, não há uma diferença, não há uma transformação, então precisamos questionar: será que realmente recebemos o novo nascimento? Ou talvez precisamos voltar às Escrituras, voltar a ler João 3
e absorver essa verdade até ela se tornar real nas nossas vidas. E chegamos aqui na conclusão. João 3 nos deixou uma mensagem clara e inegociável. Religião não salva, tradição não transforma e conhecimento não regenera. Apenas o novo nascimento pelo Espírito Santo nos conduz ao reino de Deus. Como vimos em João, Nicodemos tinha tudo o que a religião poderia oferecer, mas Jesus disse que isso não era suficiente. É necessário nascer de novo. E essa palavra de João 3 ecoa hoje para cada um de nós. A grande pergunta não é se você acredita em Jesus, mas se você nasceu de novo. Que João 3 não seja apenas um capítulo que você estuda aqui através desse vídeo, mas que seja uma realidade na sua vida. Que o novo nascimento não seja apenas uma doutrina, mas uma experiência transformadora em seu coração. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação, pois eu tenho certeza que Jesus falou com você. Se você quer entregar a sua vida a Ele hoje, fala: Senhor, eu quero nascer de novo. Quero nascer da Tua palavra, do Teu Espírito. É só você crer, acreditar no teu coração e que busque uma igreja mais próxima, porque eu tenho certeza que Jesus está te esperando de braços abertos. Amém? Então Deus abençoe e até o próximo vídeo.